Muito bem, abra sua Bíblia comigo, por favor. Texto de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Minha peregrinação, irmãos, desse final de semana começou ontem à noite. Eu fui a Cotia. Hoje de manhã teve reunião de líderes lá na igreja em Itaquera. Agora à tarde eu falei na Bunny em Mogi. Hoje estou aqui com vocês. Amanhã de manhã eu estou lá na igreja, ceia e batismo. À tarde faço um casamento em São Bernardo. E 6 horas, segundo culto de ceia. Então ora por mim, irmão. Por favor. Estou cansado com força. Mas olha, sabe que eu estava vindo para cá, e a gente sempre conversa, né? Mas os pastores, o Douglas, além de ser o pastor de vocês, é um amigo querido que a gente tem construído ao longo desses anos. E ele nunca manda a gente pregar nada. Ele não chega assim: Samuel, você tem que pregar tal coisa. Ele fala assim: fica livre para aquilo que Deus falar no seu coração. Essa é a pior coisa que existe. Falei pro Neto ontem, essa semana a mesma coisa. Falei: Neto, me dá um tema, mano. Fala qualquer coisa, que aí eu só obedeço. Obedecer é maravilhoso. Duro é quando você tem que orar e pedir uma palavra de Deus. Se ele já orou e pediu a palavra de Deus, eu estou certo. A responsabilidade é dele, não minha. Mas quando ele fala assim: você que sabe, Deus fala no seu coração, pronto, estou lascado. Agora Deus tem que falar comigo, não com ele. Aí você vai falar: pastor, mas você não ora para Deus falar com você? Claro que eu oro. Mas naturalmente eu sou pastor de uma igreja local. Então lá na minha igreja local, eu oro pela minha igreja local, que não é a igreja local aqui, é de Itaquera. Então eu já sei mais ou menos que Deus está direcionando a gente. Aqui eu sou no escuro, eu preciso só de Deus. E Deus sabe, eu não sei o que vocês estão vivendo, mas Deus sabe. Então vem Jesus, fala comigo, me dá uma direção, fala alguma coisa, põe um negócio aí, me dá um texto, fala qualquer coisa. Me lembra uma mensagem, me diz qual que eu vou pregar. Eu abro aqui, tem 559 mil mensagens. Mas é difícil escolher uma para pregar assim, é difícil. Tem que Deus falar comigo. E eu estava vindo para cá e eu estava pensando exatamente nisso que está acontecendo agora. Eu extremamente cansado, como você, sábado à noite. Não sou o único, eu sei, você trabalhou a semana inteira. Aí o pastor inventa uma imersão que começa quinta, sexta, sábado. O pastor não tem o que fazer. Pô, já trabalho o dia inteiro, ainda vai fazer culto quinta, sexta, sábado e domingo 2 vezes. E segunda a gente vai trabalhar, gente. Não vai? Aí a gente vai como para o trabalho? O mix de café com Red Bull. Tentar sobreviver. E aí, pensando em tudo isso, nessas loucuras que a gente faz para ir na igreja, eu vim pensando da beleza que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Porque, irmão, deixa eu dizer algo. Esse é o único lugar do mundo em que tudo pode mudar de uma hora para outra. Sabia disso? Porque se você está doente e você for lá no médico agora, nada que ele faça vai te curar na hora. Por exemplo, você foi diagnosticado, você não, alguém foi diagnosticado com câncer. Ele vai lá no médico, o médico vai passar um protocolo, um processo que às vezes dura anos. Não é assim? Até se você tiver com dor de cabeça, você vai tomar um remédio, mas vai levar 2, 3 horas para fazer efeito o remédio. Se você tiver quebrado o pé, vai te engessar, semanas. Rompido um ligamento, semanas, meses. Agora na igreja não. Você chega com câncer, Deus cura na hora. Você chega com perna quebrada, Deus arruma na hora. Você chega cego, sai vendo. Eu já ia falar cego, sai andando, para você ver o nível da canseira. É óbvio que sai andando. Mas chega cego, sai vendo. Chega surdo, sai ouvindo. Chega aleijado, sai andando. A igreja é o lugar, por exemplo, que você não precisa ter dinheiro para realizar seus sonhos. Porque lá no mundo, por exemplo, eu quero comprar minha casa. Quem quer comprar a sua casa própria? Pronto. Você vai lá no banco, vai passar seu crédito, vai avaliar e nem sempre isso garante que você vai comprar. Agora aqui está a prova de que você compra uma casa sem dinheiro. Eu um dia estava pregando, um domingo, já fazia meses que eu estava olhando casa e nada de comprar a casa. E num domingo eu falei: eu vou comprar a casa esse mês.
Minha esposa olhou da frente assim, pensando. Fico imaginando ela, que dinheiro? Porque eu não só falei, vou comprar a casa esse mês. Falei, vai ser 3 quartos. Vai ter um quintal, churrasqueira. E eu vou pagar à vista. Ela... Isso era domingo, segunda-feira fui visitar a casa. Nem queria visitar, estava cansado no final de semana. Aí nós fomos numa casa, fui com ela. Quando eu entrei na casa, falei, essa casa. Mulher apresentou, quando ela terminou de apresentar, ela falou o seguinte, você já mostrou para alguém? Não, vocês são o primeiro. Então, nem põe placa. Me dá até quinta-feira que eu vou comprar a sua casa. Tá bom. Quinta-feira, fiz uma proposta. 750 mil reais à vista. Pergunta para mim assim, pastor, quanto você tinha na conta? Pergunta. Nada. Que loucura. Onde você compra uma casa sem dinheiro? Na igreja. Esse é o lugar que você não precisa ter dinheiro para comprar nada, porque Deus é dono do ouro e da prata, Ele muda tudo numa hora. Fiz a proposta, a mulher aceitou, de repente vendi meu apartamento, apareceu um dinheiro daqui, apareceu um dinheiro de lá, meu pai recebeu um dinheiro dali, não sei o que lá, me deu, de repente, final do mês, 750 mil reais. Não R$1 a mais, nem R$1 a menos. Compramos o terreno da igreja, né? Compartilhei aqui da outra vez, com 5 milhões. Sem dinheiro. Porque a gente não faz por dinheiro. Esse é o único lugar que os sonhos são realizados pela fé. O nome desse lugar é igreja. Esse é o lugar, por exemplo, que alguém não precisa ter capacitação. Se você, para entrar num emprego bom no mundo, você precisa ter faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, curso, etc. O único lugar que você não precisa saber nada e você trabalha, o nome desse lugar é igreja. Pergunta para o irmão lá do estacionamento se ele fez curso de manobrista. Pergunta para o pessoal da mídia se são formados em marketing. Pode até ser, mas ninguém começou assim. Aliás, normalmente é o contrário. A gente começa servindo na igreja, depois a gente vai fazer uma faculdade na área que a gente trabalha na igreja. Porque esse lugar, tudo pode acontecer na hora que Deus quiser. O nome desse lugar é igreja. Agora eu quero começar perguntando para você. E se hoje for o dia que Jesus quer mudar tudo na sua vida? E se hoje for seu dia? Pergunta para quem está do seu lado aí. E se hoje for seu dia? Você crê que tudo pode mudar nesse lugar? Ponto. Agora a pergunta é: e se hoje for seu dia? Olha essa história aqui. Atos 3, versículo 1. Certo dia, um dia comum, mais uma imersão maluca marcada pelos pastores da igreja. Por volta das 3 da tarde, nem era noite não, esses pastores malucos fazem uma imersão à tarde. Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Ela já está chorando, nem comecei, ela nem sabe o que eu vou falar. Eu sei, ela não. Por que está chorando? Espera um pouquinho. Calma que você vai chorar mais, calma aí. Ela nem sabe. Eu sei, ela não sabe. Vocês nem sabem que eu sei, mas eu sei. Essa é a beleza desse negócio aqui. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta Formosa
e ficaram perplexos, admirados. Correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Sabe, gente, sabe qual que é o problema central da maioria dos crentes que eu conheço? É que eles vão na igreja, eles vivem a igreja, eles cantam, eles levantam a mão, mas eles pararam de acreditar no sobrenatural. A gente passou a viver uma vida crente legal, mas natural. A gente parou de acreditar em milagre, a gente parou de acreditar em palavra profética, em palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, em sonhos. E é tão legal isso. Deus fala comigo em sonhos. Eu sonho com as coisas que vão acontecer. Esses dias eu estava lá na igreja e tem uma família que, uma menina da nossa igreja que ela joga futebol. Ela tem 16 anos. E ela era a única da casa dela que era crente. Aquela menina de Naamã, sabe? A única. Família toda perdida. Ela crente, fiel, trabalhadora, serva na igreja, pregadora, tudo que você possa imaginar. Vai na casa de oração de madrugada. Esses dias eu fui para a casa de oração, 3 da manhã, ela estava lá dirigindo oração, às 3 da manhã, na casa de oração. Um dia, um domingo comum, como esse, como amanhã. Sábado à noite, fui pregar em algum lugar, chego em casa, tomo banho, dormi. Sonhei com o pai dela. O pai dela era o que não ia na igreja. A mãe de vez em quando até ia. A irmã de vez em quando ia. O pai, meu amigo, mas não ia. Sabe? E aí, sonhei, no outro dia, fui para a igreja, falei com ela assim, o nome dela é Marcela, falei, Marcela, fala para o seu pai vir no culto à noite, que eu sonhei com ele. E aí o maluco foi no culto. Aí eu falei assim, o nome dele é Marcelo, falei, Marcelo, sonhei com você, tal e tal. Isso faz 2 meses. Faz 2 meses que o Marcelo vai todo culto, terça, domingo, que eu contei a vida dele, num sonho. Eu falei, Marcelo, isso tudo que eu te falei, é para você perceber, que Deus continua manifestando sinais, falando coisas, aos servos deles, profetas. Mas a boa parte dessa história, é que esse sonho todo terrível, que eu sei que você está vivendo, e que eu vi você vivendo, ele tem um fim, e o nome desse fim chama-se Jesus. A gente não pode se acostumar a viver uma vida natural, a gente não pode vir para esse lugar aqui, e achar que a gente está num ambiente de parede, com som, com uma reunião. Isso não é uma palestra. Para você ouvir uma palavra motivacional, que vai dar uma animadinha no teu dia, você vai voltar para trabalhar legal, você vai ouvir o Paulo Vieira, você vai ouvir sei lá quem, você vai ouvir os caras aí da internet, o Flávio, Augusto. Aqui, irmão, não é sobre motivação, é sobre transformação. Isso é igreja. Você quer ouvir uma boa música, curtir um som legal? Você paga um show aí, sei lá de quem, que faz muito tempo que eu não ouço música que não é de Deus. Você paga lá e assiste, e ouve, vai num show bacana, tem gente que toca melhor que nós. Mas aqui não é sobre a nossa estética, ou sobre a nossa técnica, é sobre a adoração a Deus. Quando a gente está cantando aqui, a gente sobe para um lugar onde o texto de Hebreus diz que existem milhares e milhares e milhares de anjos em alegre reunião adorando ao Senhor, em que João subiu a convite de Jesus no tempo que nós estamos vivendo agora, e ele viu centenas de milhares de anjos cantando santo, santo, santo. E quando a gente está aqui, a gente procura aquilo que está tocando na frequência do céu, alinha o nosso som à frequência do céu e se une a uma multidão de anjos lá no céu adorando a Jesus. É isso. Então não é mais um lugar, não é mais um encontro, não é mais um prédio, é a casa de Deus. E se é a casa de Deus, tudo pode mudar. Sabe por que tudo pode mudar?
Porque quando a gente vem para cá, o sobrenatural invade esse lugar. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, invade esse lugar. Quem é mais velho de igreja vai lembrar que quando a gente era lá na antiguidade, a gente cantava assim: quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Ele já estava aqui. Ele já sabia o que ia fazer. Ele já conhecia a nossa vida. Ele já sabia das nossas expectativas, das nossas dores. E a gente vem para esse lugar porque a gente sabe que esse lugar tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Agora dá uma olhada nessa história aqui. O texto diz assim: olha como ele começa. Certo dia. Um dia. Eu não sei qual é o seu dia, nem qual é o meu dia. E se for hoje? Não sei. Certo dia. Mais um dia. Era só mais um dia na vida daquele homem. Por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa. Todos os dias. Irmão, todos os dias. Você consegue perceber ali? Tem isso aí na Bíblia? Todos os dias? Tem. Já vai aparecer. Todos os dias. Quem era colocado? O homem que era cego de nascença, que é o versículo 2. Para pedir esmolas quem entrasse no templo. Esse homem nasceu aleijado. Ele nunca andou na vida. Ele não sabe o que é andar na vida. E um aleijado não tinha o que fazer. Então, como ele não tinha o que fazer, como que ele vai sobreviver? Pedindo esmola. Só que ele não tem cadeira de roda. Ele não tem muleta. Então ele depende de alguém para levar ele lá. E todo dia alguém tinha que levar esse homem na porta Formosa. Todo dia. Pela misericórdia de Deus e ação de graça, ele recebesse uma meia dúzia de esmola. Ele não foi andando, irmão. Ele foi carregado. Mas ele foi para lá. Ele talvez não tivesse num bom dia. Nunca na vida dele ele tinha a opção de ter um mau dia. Sabe aquele dia que você está com preguiça de trabalhar? Você mete o louco. Você fala assim: hoje eu não vou fazer home office. Ele não tinha essa opção. Ele não era CLT. Ele não tinha conta bancária para receber o salário. Ele não tinha outro emprego. Ele tinha que ir lá. Porque a esmola daquele dia era a comida daquele dia. A esmola daquele dia era a sobrevivência dele. Se ele não recebe moeda, ele não tem dinheiro. Se ele não tem dinheiro, ele não compra nada. Se ele não compra nada, ele morre de fome. Então, quando você não tem opção, você tem que ir. Você pega o trem lotado, você acorda de madrugada, você atravessa lá para o outro lado da cidade. Você faz o que tem que ser feito. E esse homem fazia o que tinha que ser feito. Ele não tinha nem desejo de ser curado. Você consegue perceber isso? Em nenhum momento ele falou: quero ser curado. Ele não tinha, a expectativa dele era ganhar moeda, que ia dar para ele aquele dia de comida. Mas ele estava no lugar certo. Não era o melhor dia, talvez ele não tinha intenção de estar lá, talvez ele não tinha vontade de estar lá, talvez ele não tinha dinheiro para estar lá, mas ele estava no lugar em que tudo podia acontecer. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Deus não exige perfeição da sua adoração. Ele exige que você esteja lá para adorá-lo. Talvez você não seja o melhor cantor, o melhor dançador, o melhor pregador, o melhor orador. Você não sabe nem se levanta a mão, se abaixa a mão. Você não sabe como ora, você não sabe se fecha o olho, se abre a boca. Se é desafinado, mais desafinado que campainha daquele cara que vende como é que é o nome? Pão na rua. Não importa. Importa que você esteja no lugar onde as coisas podem acontecer.
Porque naquele dia esse homem não tinha vontade, não sei se ele tinha dor de cabeça, se ele estava duvidoso, não importa, ele nem sabia o que pedir, mas ele estava no lugar certo para um milagre acontecer. Deixa eu te dizer algo, o sobrenatural acontece para quem está no lugar certo, para quem está onde Jesus pode passar. E eu vim te dar uma boa notícia nessa noite: você está no lugar, na cidade de Rio Grande da Serra, em que Jesus pode passar. Não importa se veio com dor de cabeça, com dor de barriga, cansado, sem vontade, desanimado e empurrado por alguém, levado, carregado pelo seu marido, pela sua esposa, por um amigo, você está no lugar e é isso que interessa. Porque eu sou o filho que fui empurrado pelo pai algumas vezes, mas eu estava lá. Talvez você seja o aleijado que foi obrigado a chegar aqui, mas você está aqui. E Jesus pode passar se você estiver nesse lugar. Não tem outro lugar nessa cidade que Jesus tenha mais probabilidade de passar que não seja esse. É mais fácil dele passar aqui do que no bar, não é verdade? É óbvio que ele pode passar no bar, é óbvio, gente, eu não estou discutindo isso. É óbvio que ele pode passar na balada, é óbvio que ele pode passar lá no hospital, mas o lugar com mais probabilidade que ele passe é a igreja, porque ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então está vendo essa cadeira aí do seu lado? Ela não está vazia não, Jesus está aí. Então você está no lugar certo, já começou bem. Fala para quem está do seu lado: você está no lugar certo. Está no lugar certo. Aleluia. Sobrenatural começa quando a gente está no lugar certo. Aleluia. Lembra daquela mulher de fluxo de sangue? Ela ouviu no rádio, ela viu na TV: Jesus está chegando na nossa cidade. E ela falou: na minha cidade, Jesus é a minha chance. Lugar certo. Ela estava lá. Quantas mulheres em Israel que tinham fluxo de sangue? Centenas, milhares. Mas ela estava na cidade, e que naquele dia Jesus passou. Você está no lugar que Jesus vai passar. Segundo, acompanha comigo aí, versículo 3. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Veja, o homem pediu dinheiro. Ele não sabe quem é Pedro e João. Aliás, nem Pedro e João sabem quem eles são. Deixa eu perguntar: quantos milagres Pedro e João fizeram antes desse aqui? Nenhum. Eles nunca tinham orado por alguém. Então nós não estamos falando aqui do Pedro e João que a gente conhece. Nós estamos falando do Pedro e João que nunca tinham visto um milagre pelas mãos dele, só Jesus. E agora esse homem que não sabe quem é Pedro e João, vira para Pedro e João, que não sabe quem é Pedro e João, e fala assim: me dá uma esmolinha pelo amor de Deus, me dá uma esmolinha por caridade. Já diria o poeta brasileiro. É o que ele sabe. Sabe que a gente vai, às vezes, eu acho que tem gente que coloca uns padrões em Jesus aleatórios. Não, você tem que orar para Deus Pai, e tem que no meio falar para o Espírito, e tem que terminar em nome de Jesus. É isso mesmo. Mas irmão, se você não sabe nada disso, e você pede, o teu Pai ouve. Você não precisa saber os detalhes, você só precisa pedir o que você sabe. O que ele sabia? Pedir dinheiro. Ele pede dinheiro. Eu tenho 3 meninas. 3 meninas. Já falei disso, né? 3 meninas. A minha pequenininha, ela ainda está aprendendo a falar. E quando você está aprendendo a falar, você fala uma bagunça, não é verdade? Mas sabe o que é engraçado? Eu sei o que ela está pedindo. Se você for lá, talvez você não saiba o que ela está falando, mas eu sei. Por que eu sei? Porque eu sou o pai dela. Ela não precisa assim: papai, por obséquio, o senhor poderia me conceder a digna honra de ser servida pela vossa excelência com um iogurte de morango
que está na nossa geladeira, preferencialmente em um copinho com canudo plástico, que não derrame porque eu sou pequena? É assim? Não. Ela fala, papai, tutti. Papai, bisnaguinha, com Nutella. É isso. Ela não tem cerimônia, irmão. Ela não quer nem saber se eu tenho dinheiro para comer Nutella. Ela nem se interessa se eu nessa semana ganhei alguma coisa ou não. Ela nem se importa se eu dei todo o meu dinheiro lá na igreja de oferta para comprar a igreja. Ela abre a geladeira e fala, tutti. E se eu comprar o Carolina, ela não quer. O Frutap, ela não quer. Ela abre, tutti. Esse é tutti, filha. Não, tutti. Eu já tentei enganar ela. Eu já coloquei o Frutap dentro do negócio da Batavo. Da Danone, que ela gosta daquele Danone, 1,25 litros. Aí eu já coloquei o Frutap. Ela pegou assim, tutti não. Tutti não. Filha, tutti aqui é morango. Rosinha, não, tutti não. Que ela é minha filha. A gente às vezes tem umas besteiras. O crente pensa assim, puxa, dormi orando. Olha que coisa triste. Quem já não pensou, puxa, dormi orando? Agora pensa na ótica do pai. Quem é o pai e fica bravo quando o filho dorme no colo dele, conversando? Você acha que o pai fica bravo porque você fala, tutti, papai? E você não sabe pedir direito? Esse é um mendigo, ele é um aleijado. Ele não sabe, ele não tem expectativa de ganhar, andar. Então ele pede o que tem, o que sabe. Mas Deus é campeão em superar as nossas expectativas. Porque, irmão, só supera expectativa quem tem expectativa. Eu não sei, talvez você chegou aqui nessa noite esperando receber uma moeda. E Deus vai te entregar mais do que uma moeda. Talvez você nem veio pensando em receber algo daquilo que eu vou compartilhar. Você falou, vou para mais um culto, vou ser cheio de Espírito Santo, maravilhoso. E Deus está falando para você assim, não, você está legal, é bacana ser batizado com o Espírito Santo, mas e se hoje eu quiser te curar? E se hoje eu quiser abrir uma porta para você? E se hoje eu quiser tirar aquela causa na justiça, que está há anos emperrada, e hoje eu quero liberar isso? Você pediu alguma coisa simples, você pediu uma moedinha, mas eu tenho mais que moeda para você. Você cria expectativa e eu supero expectativas. Eu já pedi, eu era besta. Eu falava assim, não quero ir para o céu, nem que seja num barraquinho. Já estava favelando o céu, irmão. É mansão celestial. E eu falando, não, nem que seja um barraco debaixo da ponte. Não. Deus não tem barraco, Deus tem mansões celestiais. Eu gosto de Efésios 3:20, citei aqui, na verdade. Mas na Revista e Corrigida, o tradutor da Revista e Corrigida colocou palavras a mais. Na Almeida Revista Atualizada, ou em outras versões, assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Na Revista e Corrigida diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Você pede algo, Deus faz tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. Não limite os seus pedidos, porque Jesus supera expectativas. Minha esposa não ovula. Meu sonho era ter um filho, Deus me deu, foi 4, um a gente perdeu. Eu lembro quando a gente foi para o hospital, entre a Esther e a Elis, nós perdemos um filho. Mas a minha esposa não ovula. Você sabe o que é essa loucura? Você precisa de um óvulo e um espermatozoide para ter um bebê. Ela não ovula. Está faltando alguma coisa nessa equação para ter filhos. E se fosse o contrário, alguém ia pensar, é do padeiro. Mas não, eu estou normal, ela é que não ovula. Então da minha parte tem, da parte dela é que não tinha. Ok, isso é milagre. Ainda mais porque saiu com a minha cara, as 3.
Só de garantia, eu tenho uma marca registrada, orelha amassada, as 3. Nunca existiu isso na história da minha família. Meu avô tinha orelha amassada, meu pai tem 5 irmãos, são 6, só 2 têm orelha amassada. Dos 22 netos da minha avó, só eu tenho orelha amassada, e dos bisnetos, só as minhas 3 filhas. Que tem uns cacetadas, marca registrada. Aí eu lembro, a gente foi para o hospital, minha esposa perdeu o bebê num evento que a gente estava fazendo lá na igreja, que nós éramos pastores. Fomos para o hospital, chegamos no hospital, a gente estava triste, cabisbaixo. Veio um médico que nem crente era, o obstetra, olhou para a gente: que vocês estão tristes? Foi porque a gente acabou de perder um bebê. Você não está entendendo o tamanho dessa loucura? Vocês têm uma filha, ela não podia ter filha, e vocês acabaram de perder um bebê. Vocês não podiam nem perder bebê, gente. Se acontecer 1, 2, vai acontecer 3, 4, 5, não vai, não, tá bom, se for 3, eu acho que já está legal. Ponto. Eu pedi 1, Deus me deu 3. Eu pedi uma casa, Deus me deu uma casa além do que eu queria. Eu pedi uma esposa, Ele deu a mais bela das mulheres. Irmão, você pede moeda, Deus supera as suas expectativas. Só pede, só pede. Porque Deus não limita a ação dele pela nossa limitação de petição. Ele não limita, não existe limitação para o poder de Deus. Talvez a minha mente seja limitada e eu peço uma moeda, mas Ele não vai deixar de dar para mim porque eu não sei pedir. Ele vai dar aquilo que Ele quer, como Ele quer, superando o que eu espero. Até quando eu não sei, Ele faz. Segue comigo. Olha o versículo 4. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Você já viu a vida de alguém que sofre toda a sua vida? Você já viu a postura de alguém que sofre toda a sua vida? Como que uma pessoa sofrida anda na rua aí? Lá na estação de trem você vê isso. Aquela pessoa sofrida, pegando uma lata para amassar e ganhar uns trocados para sobreviver. Na rua, como que ela anda? Assim? Ou ela anda assim? Quando alguém pede uma moeda no seu caminho, você está lá entrando no metrô, no ônibus, algum lugar, parou, vem alguém pedir uma moeda, essa pessoa pede a moeda assim: e aí, você pode me dar uma moeda? Ou ele faz assim: pode me dar uma moeda? A perspectiva de alguém que sofre é aqui, ó, é embaixo. Por isso que Pedro e João, olhando para ele para baixo, fala assim: olha para nós, levanta sua cabeça, por favor. Você pode olhar para cima, por favor? Porque ele está acostumado a olhar para baixo, mas ele é aleijado de pé, e se ele olhar para frente, ele vai ver o joelho dessas pessoas. Então ele precisa olhar para onde? Para cima. Você é inteligente. Você já pegou, não pegou? Você já pegou o que eu estou falando aqui, não pegou? Olha só, uma moeda, por favor. Pedro e João falam assim: olha para cá. Aí ele. Só que quando você olha para cima, tem uma perspectiva que muda. Tem algo que acontece. Você lembra do salmista? Elevo os olhos para os montes. É uma pergunta retórica. De onde me virá o socorro? E a resposta que ele dá: o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Tem que mudar a perspectiva. Tem que tirar os olhos do problema. A dor, a luta, a frustração, a incredulidade coloca os nossos olhos para baixo. A pessoa anda assim: não vai acontecer. Eu já fiz 232 campanhas. Já fui na imersão de todos os anos. O pastor já orou por mim. Eu já tentei. O meu marido não tem mais jeito. A minha mulher não tem mais jeito. Meu filho não tem mais jeito. A minha casa não tem mais jeito. Eu nunca vou ser contratado. Eu sou uma desgraça. Eu sou uma porcaria. Eu nunca vou ser curado. Não tem jeito. Esse diagnóstico é de morte. Eu vou morrer. Só que Jesus está falando para você: por que você está olhando para baixo se a resposta vem de cima?
Por que seus olhos estão fixados nos problemas, se a solução está no alto? Pedro e João estão falando assim: para de olhar para baixo, que é onde todo mundo te enxerga. Todo mundo está olhando para eles, e ele está olhando para baixo. Ele está falando assim: olha para nós, levanta essa cabeça, porque eu vou colocar você no lugar onde você, a partir de agora, sempre vai olhar. Para de olhar para baixo, não tem resposta aqui embaixo. Toda resposta que a gente espera vem lá de cima. Então hoje o Senhor está falando assim: toma nessa mão, olha por uma outra perspectiva. Não é um problema, não é uma luta, não é uma dor, não é uma enfermidade, não é uma porta fechada, é uma oportunidade do nome de Jesus ser glorificado. Muda a perspectiva. Se você ficar olhando para baixo, você nunca vai encontrar a solução, só vai se frustrar. Está faltando, não tem, não consigo, não posso. Porque é isso que a gente vai enxergar. Vai enxergar o umbigo, vai enxergar o pé, vai enxergar a perna que não funciona, vai enxergar a dor, vai enxergar o diagnóstico. Quando você olha o diagnóstico, você não olha o diagnóstico assim, você olha assim. Quando você olha a conta bancária, você não olha assim, você olha assim. Quando você tem uma dor, você está procurando a dor. Agora, quando você olha para Deus, você olha assim. Ele está lá em cima, ele tem uma outra perspectiva. A sua perspectiva é limitada dentro do seu campo de visão. A perspectiva dele é do alto, de quem fez todas as coisas. Você se olha como limitado, ele te olha de cima, como quem criou todos os homens, inclusive o Pedro e o João que estão na frente dele andando. O mesmo Deus que criou Pedro e João é o Deus que criou aquele aleijado. Se ele faz Pedro e João andar, ele também faz aquele aleijado andar. Então eles tomam pela mão e eles falam: levanta e anda. Olha para o alto. Fala com alguém aí: olha para o alto. Olha para o alto. Se você continuar olhando para esses papéis, não vai resolver. Aquele monte de papel na mesa procurando uma solução, não está nos papéis. O computador aberto procurando uma resposta, não está no computador. As mãos estendidas buscando um documento, não está no armário. A resposta não está nesse nível, a resposta está num nível superior. Olha para cima que você vai encontrar a resposta. Fala para quem está do seu lado: olha para cima. Você só vai viver esse sobrenatural quando parar de olhar como você tem olhado. Quando seus olhos mudarem de perspectiva. E quarto, olha o versículo 6. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, fala comigo: no mesmo instante. Fala para alguém que está do seu lado: no mesmo instante. Fala para outra pessoa: no mesmo instante. No mesmo instante. Não foi 5 segundos depois, não foi 1 ano depois. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Sabe, tem coisas na nossa vida que a gente não consegue sozinho. Tem problemas que a gente não consegue sozinho. Tem lutas que nós não conseguimos sozinho. E que a gente precisa de alguém para ativar a nossa fé, para ativar o nosso sobrenatural, para tocar na gente, para segurar as nossas mãos. Existem alguns milagres que precisam de uma resposta, que alguém precisa dizer: não tenho prata nem ouro, que alguém precisa declarar. E aí está o erro do crente de hoje. Ele tem vergonha de pedir, ele está com vergonha de falar da enfermidade dele. O que vão pensar se eu colocar lá no grupo que eu estou com câncer?
problema é dos outros que vão pensar. Eu não vou perder a oportunidade de alguém liberar uma palavra para mim. E o que vão pensar se eu souberem, vou preocupar a minha família. Irmão, você vai preocupar mais se morrer. Eu vou preocupar os meus amigos se falar que meu filho saiu de casa. Vai preocupar mais o dia que eles encontrarem ele caído na rua. Aí a gente, por deixar de falar, a gente deixa de liberar, de ter a palavra liberada. Há limites que você nunca vai romper sozinho. Existe uma limitação às vezes natural nossa. Eu consigo até aqui. Eu consigo chegar até a porta formosa. Eu não consigo entrar no templo. Eles deixaram o homem todos esses anos do lado de fora da igreja. Era o limite deles. Precisava alguém passar naquele dia para levar ele para dentro, para levar ele para o próximo nível. Aí Deus levanta homens e mulheres de Deus para exatamente isso, para passar na nossa vida junto com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus, com o sobrenatural, para no dia em que a gente percebe que eles estão passando, a gente levantar uma mão e falar assim: ei, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. E olha, deixa eu te dar uma boa notícia. Hoje é um bom dia para você levantar a mão, porque Deus está passando nesse lugar. Hoje é um bom dia para você falar assim: eu tenho essa dor, eu tenho esse problema, eu estou passando por isso, eu estou com essa situação. Hoje é um bom dia para você falar assim: eu preciso de ajuda, porque Jesus está passando no lugar. E Ele está esperando alguém que dê um passo de fé e que diga assim: uma esmolinha, pelo amor de Deus, uma moedinha, pelo amor de Deus, para alguém como eu, ou para mim, ou para o pastor Douglas, ou para alguém aqui, estender a mão e falar assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho para você é muito melhor do que a prata e ouro. Você não vai ficar mais dependendo aqui. Eu não vou te dar uma solução de um dia, eu vou te dar uma solução de eternidade. Eu não vou dar uma esmola para te matar a fome hoje, eu vou curar as tuas pernas para hoje, amanhã, depois de amanhã e o resto da sua vida você trabalhar e nunca mais ter fome. Eu não sou o pregador que vim aqui para te dar uma esmola hoje, você ouvir, sair uma balançada, voltar para casa e os problemas continuarem. Eu vim como resposta de Deus para a sua vida hoje, nesse lugar. Eu não vim te dar uma esmola, eu vim te dar algo muito maior. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Levanta essa cabeça, anda, porque Jesus o Nazareno está aqui. Pula aí, pega nessa mão. Não existe acaso, gente. Não existe aleatoriedade. Não era para nem estar aqui hoje. Não era nem para ser toda essa correria, né, Douglas? Não era para eu estar cansado. Mas talvez, se eu não tivesse cansado, talvez, se não fosse essa correria, talvez. Mas sabe o que é legal? É que para Jesus não tem talvez. Para Jesus tem o dia que você estende a mão e tem um encontro entre um homem com expectativa e um homem cheio de Deus. E olha, eu não sei do lado daí se tem expectativa, mas o que eu posso te garantir é que do lado daqui tem alguém cheio de Deus. Você devia pensar: essa é loucura, né? Tinha que ser o contrário. A gente não devia saber se você está cheio de Deus. A gente é que tinha que estar cheio de expectativa. Mas eu não sei de você, eu sei de mim. Eu sei o que rola no meu coração exatamente agora. E o que eu posso te garantir é que Jesus está aqui, pronto para pegar na mão de gente, passando aqui, levantando gente que estava caída.
Ei, deixa eu dizer algo para você. Esse diagnóstico é a comprovação de que Deus continua fazendo milagres. Hoje Deus está chamando você para sair desse ambiente de normalidade. A gente fala assim, Deus, eu quero viver sobrenatural, mas quando a gente recebe um diagnóstico, a gente fica em desespero. Mas calma aí, você não quer ver o sobrenatural? É agora. Levanta a mão. É isso. A gente olha para a conta bancária e vê a falta do recurso, e a gente pensa, e agora, o que vai ser de mim? Será que eu dou oferta? Será que eu dou o dízimo? Será que eu faço? E a gente pensa, puxa, e agora? Não, é a oportunidade que Deus quer para fazer o sobrenatural da sua vida. Então levanta a mão, fala assim, Senhor, aqui, Senhor, aqui, ó, eu. A gente é demitido e a gente pensa, e agora? Agora o que vai ser da minha família? A gente desespera e Deus está falando assim, calma, só levanta a mão, fala assim, Senhor, eu preciso de uma moedinha aqui. Ele está doido para superar expectativas. Ele está doido para mudar diagnósticos. Ele está doido para destruir protocolos. Ele está doido para tirar a gente do ambiente da naturalidade e levar a gente para o ambiente do sobrenatural. Deus está dizendo para a gente assim, levanta essa cabeça, olha para cima, porque você está olhando para baixo e a resposta vem do alto. Levanta esses olhos, levanta esses pés, começa a andar, porque o sobrenatural vai acontecer. Eu podia contar muitos milagres extraordinários que Deus fez, e aqui na minha cabeça agora está passando um monte. Estou tentando escolher qual que eu vou contar para você. Essa semana uma irmã da igreja, que mora aqui em Poá, aqui, né, lá em Poá, que eu estava em Mogi, geografia, já a geolocalização está perdida. Ela estava com um duplo J, no culto, estava pregando, ela nem foi para a igreja, de tanta dor, ela estava com muita dor. Aí na cama eu falei, levanta sua mão, eu quero orar por você, Deus vai te curar. Aí ela levantou a mão no quarto, assim, cheia de dor. No outro dia as filhas levaram ela para casa, para o hospital. Ela chegou no hospital, o médico estava atendendo, ela falou, doutor, por favor, eu posso ir no banheiro? Ela falou, posso, pode, vai ali. Aí ela foi no banheiro. Aí ela senta para urinar. Quando ela senta para urinar, ela... Ué, eu vim urinar, não vim fazer o número 2. Que barulho é esse? Ela olha para dentro do vaso, o duplo J dentro do vaso. Aí ela, doutor, não é médica, ela não sabe o que é aquilo. O que é isso aqui? Mulher, isso é o duplo J. Eu nunca vi isso. Como é que sai isso aí? Não pode sair. Falando, como você está se sentindo? Eu estou bem, acabou minha dor. Falei, calma aí, vamos fazer uns exames. Interna ela aí, faz os exames. Tudo bem no sangue. O exame mostra que não tem infecção, não tem inflamação, não tem nada. Deus curou e mandou embora o duplo J. Uma outra irmã de uma outra igreja queria se aposentar. Não tinha dinheiro, faltava 1 ano e meio para ela se aposentar. De um documento lá de Rondônia, de Ariquemes. Ela olhou toda a casa, não achou o documento. Ela mandou a filha, que mora em Ariquemes, procurar o documento, não achava o documento na prefeitura, em lugar nenhum, falta o documento para aposentar, falta o documento, pastor, pelo amor de Deus, falta o documento para aposentar. Falei, irmão, vamos orar, Deus te abençoe, vai para casa. Ela vai para casa, o filho está em depressão dentro do quarto, ela dorme, no outro dia ela acorda, senta no sofá, meio dormindo, quando ela olha para o lado, uma pastinha, assim, Alexandre, você veio na sala? Não saí, mãe. Estou aqui. Uai, pastinha. Abre a pastinha. Documento. Professora, durante 1 ano e meio, em Ariquemes. Alexandre,
Quem colocou esse documento aqui? Não sei, mãe. Alguém veio em casa? Não. Você saiu do quarto? Não. Lembrou de mim? Pastor, Deus colocou o documento no meu sofá. Porque, irmão, Jesus só precisa de alguém falando assim. Senhor, uma moedinha, por favor. Uma moedinha, por favor. Deus está procurando alguém com coração sincero pedindo para que Ele faça o sobrenatural na nossa vida. Eu preciso orar por você agora. Eu não sei como nós vamos fazer aqui não. Mas quer saber? Estou nem preocupado. Chega aqui na frente rápido que eu quero orar por você. Você que precisa de um sobrenatural, vem aqui na frente. Eu preciso orar por você. Eu preciso tocar na sua mão.